Você já teve sonhos esquisitos? Eu já. Em 2011, na véspera do meu aniversário, na noite que eu fui deitar com uma idade e acordei com outra, eu tive um sonho muito esquisito. Eu sonhei que eu estava morto. Sonhei que eu tinha morrido, não tinha ninguém no cemitério, eu estava dentro de um caixão, tinha lá o meu corpo e também ao mesmo tempo eu estava vendo meu corpo. Era como se eu tivesse morto dentro do caixão e vivo fora do caixão, e naquela angústia toda eu descobri que se eu fosse cremado eu iria para o céu, eu iria viver eternamente, mas se eu fosse enterrado na terra eu seria então aniquilado, não teria mais a vida novamente. Eu fiquei desesperado naquele sonho, aquela correria, aquela coisa absurda, esquisita. Estava num caixão, um caixão bonito de terra, não tinha flores, um caixão normal, sozinho ali num canto do velório, dentro de um cemitério muito bonito, e eu naquela angústia toda, e eu consegui que o corpo fosse cremado. Mas antes de seguir para o crematório, antes de seguir para que o corpo fosse cremado e que eu pudesse então ter a vida de volta, eu dei uma olhada no caixão. E aí eu vi meu rosto e senti aquele cheiro horrível da morte. E aquilo não saiu da minha cabeça. Tanto que se passaram anos e até hoje eu lembro daquele dia. Eu lembro daquele sonho, eu acordei, orei e aquilo não saiu do meu coração. Eu queria te fazer hoje uma pergunta. Você já pensou que um dia você vai partir dessa terra? Você já meditou sobre a morte? Você já pensou e já parou para pensar sobre como está sendo a sua vida hoje? Você está tendo uma vida que agrada a Deus? A sua vida está de acordo com os princípios bíblicos? Você vai partir dessa terra tranquilo? Você tem certeza da vida eterna? Você já entregou seu coração para Jesus? A Bíblia fala de vida. O tema central do Novo Testamento é a vida eterna. A palavra vida na Bíblia tem mais de 1.100 citações, mas a Bíblia também fala de morte. A palavra morte na Bíblia aparece mais de 600 vezes, mas a morte ela é uma realidade muito provável na vida de muitos seres humanos. Alguns crentes falam assim, não, eu quero que Jesus volte para eu não passar pela morte, eu vou direto para a glória. Mas o certo é que a gente não sabe o dia que ele vai voltar, está próximo, mas a gente não sabe quando nós vamos partir. É como diz um amigo meu, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É uma experiência muito dolorosa, uma experiência que muita gente não gosta de falar, mas a morte é uma realidade. Alguém já disse que uma coisa certa que as pessoas podem saber é da morte. A certeza que as pessoas têm é sobre a morte. A vida da maioria das pessoas, da maioria de nós, de todos nós, é uma vida incerta. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E nós, como nós estamos vivendo? A minha vida está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? A minha vida está valendo a pena? Você se lembra daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? No início do filme, um irmão, ele tem ali, ele vai para a guerra, ele é o caçula dos irmãos, ele vai para a Segunda Guerra Mundial, e aí o capitão que faz que resgatou, faz o resgate daquele soldado, ele fala que para a vida valer a pena, ela tinha que ter alguns requisitos. Como foi a vida? Valeu a pena? E no final da vida dele, ele reúne aquelas pessoas para perguntar, sua vida valeu a pena? É um filme muito interessante. Eu te pergunto, quando você chegar no final da vida, você vai olhar para trás, valeu ou não valeu a pena? Então sempre é hora de nós refletirmos para mudarmos. Não espere chegar ao fim da vida para você olhar para trás e falar, olha, podia ter feito assim, assado. Comece a mudar hoje. E a palavra de Deus, lá em Gênesis, do capítulo 2, no versículo de número 16, tem uma palavra de Deus sobre a morte. É Deus falando para Adão e Eva, ele fala o seguinte, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus para Adão. No dia que comer do fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Na Bíblia Viva fala o seguinte, se comer dessa fruta, você estará condenado à morte. Tem uma outra versão também que fala o seguinte, no dia que dela comeres, terás que morrer. Todos conhecem essa passagem bíblica de Gênesis e logo depois, o que acontece?
Eva é iludida pela serpente, ela toma do fruto proibido, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também passa para Adão, ele também comeu, e todo mundo sabe desse episódio que está na Bíblia, de que aconteceu há milhares de anos. Em Gênesis 3:7 diz que Adão e Eva, eles tiveram os olhos abertos, ou seja, eles não morreram fisicamente. Aparentemente a serpente estava certa, eles não morreram naquela hora, mas naquele momento foi inaugurada a morte espiritual. Aquele momento foi inaugurada a morte entrou no mundo no momento em que Adão e Eva, eles foram desobedientes a Deus, eles descumpriram uma ordem, eles foram rebeldes, e naquele momento aquele fruto proporcionou então que a morte fosse inaugurada, a morte espiritual, que causou uma calamidade, uma deteriorização entre o corpo físico também. A partir daquele momento, o homem passou então a ficar vulnerável, o homem passou a pensar em si próprio, o homem parou de depender de Deus. Adão e Eva não mais agora tinham aquele relacionamento diário com Deus. Após a queda, houve esse rompimento. Agora é através do corpo, é através da carne que então tem essa intermediação, essa mediação entre Deus e o homem. Agora, para nós termos um contato com Deus, nós temos que suar, buscar, orar, nós temos que ter então um esforço. Adão e Eva não precisavam. Eles tinham um relacionamento com Deus espiritual. Eles andavam com Deus dia após dia. E isso acabou. Foi o fim da vida deles com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz que o pecado, a ofensa de Deus, passou a todos os homens e também assim a morte. E para remover essa ofensa, para remover esse pecado, só podia ter um que conseguiria fazer isso, só um igual a Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Em 1 Coríntios 15, Jesus, ao morrer, ele fez um ato de justiça pela morte na cruz, ele então nos proporcionou salvação. Paulo fala que esse segundo Adão, ele é perfeito, esse não pisou na bola. Esse Jesus, esse Filho de Deus, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, ele não foi o plano B de Deus. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 13:8, também cita lá em 1 Pedro 1:20, que Jesus, o próprio Cordeiro, o Filho, ele foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado, o Cordeiro já foi crucificado bem antes de Jesus subir à cruz. Já era o plano A de Deus. Jesus viria de qualquer maneira para proporcionar vida eterna ao homem. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo também fala que nós fomos eleitos também antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Se a morte era um abismo entre o homem e Deus, Jesus então veio para ser essa ponte. Jesus então veio para ser esse caminho de reconciliação do homem com Deus. Tragada foi a morte. Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 3, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala isso. O próprio Jesus, o próprio Filho, ele teve que passar pela morte. Jesus passou pela humilhação da morte para que nós pudéssemos então experimentar a vida eterna, para que nós pudéssemos novamente experimentar a vida espiritual. Em Lucas 9:23 diz o seguinte: quem quer vir após mim, Jesus falando, negue-se a si mesmo diariamente, dia após dia, tome sua cruz e siga-me. E quando nós seguimos a Jesus, quem segue a Jesus vai chegar até o Calvário. Calvário é lugar de morte, Calvário é lugar de sacrifício. A lógica certa é que Jesus morreu no nosso lugar. Se ele então resolveu o problema então com Deus do pecado, então nós não precisaríamos então passar pela morte física. Mas não é bem assim. Se Jesus passou pela morte física, por que nós não vamos passar? Se ele se sacrificou por nós, por que então nós estamos isentos disso? Mas a morte é uma espécie de alerta para nós. A morte é um alerta. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora que nós vamos partir, então ela é uma forma de nós estarmos sempre em alerta. O que nós vamos fazer da nossa vida vai determinar se nós vamos estar com Deus, o local onde nós vamos passar a nossa eternidade. Nós vamos estar com Deus ou nós vamos estar longe de Deus?
Então a morte é um alerta. Como é que nós estamos vivendo? A nossa vida vai determinar o nosso futuro, vai determinar se nós vamos então passar a eternidade com Deus ou longe de Deus. Para encerrar, em Marcos no capítulo 8, no versículo 35, o evangelista Marcos, ele escreve o seguinte: porque qualquer um que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida por minha causa, por amor a mim, palavras do Senhor Jesus, por amor a mim e por amor ao Evangelho, esse salvará. Quem perder a vida por amor de Jesus, esse vai se salvar. Perder a vida seria investir no reino de Deus e não gastá-la, não aproveitar a vida em prazeres mundanos. Perder é ganhar. No reino de Deus, perder é ganhar, é fazer a vontade de Deus. E nós não teremos outra chance, não tem outra vida. Como está escrito lá em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Não tem essa que você vai ter, que nós vamos ter outra oportunidade. Não tem outra encarnação para nós podermos ter uma segunda chance. Nós precisamos ganhar essa vida perdendo-a, se é que dá para a gente entender esse paradoxo. Paulo afirma lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi. Ele recebeu o ministério do Senhor, ele recebeu um trabalho para fazer e ele fez. Ele não considerou a vida preciosa. A vida dele, Paulo, foi gasta para servir ao Senhor. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele também falou em Filipenses 1:21. Existe um outro tipo de morte, que é a morte eterna, que está escrita lá em Apocalipse 2:11 e também Apocalipse 20:14. O que é a morte eterna? Quem vai experimentar essa morte eterna? É aquelas pessoas que não creram no Evangelho. São aquelas pessoas que um dia, quando estiverem diante do Senhor Jesus, quando estiverem diante dele naquele julgamento, eles vão ser condenados à morte eterna. A morte para o cristão não é o fim. A morte é o glorioso início da vida eterna na presença de Deus. Então, quero deixar essa reflexão para nós. Como nós estamos vivendo? Sua vida está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Sua vida está valendo a pena? Você já nasceu de novo? É isso. Pense, reflita e faça da vida algo belo. Faça da vida algo que valha a pena. Não deixe para pensar no futuro quando você já estiver mais velho. Faça hoje, comece hoje, mude hoje, entregue sua vida nas mãos de Deus hoje e seja feliz com o Senhor Jesus.